Os ateus são quase sempre repreendidos. Quando uma pessoa religiosa ouve essa palavra, ela geralmente os enche de raiva ou medo. Pessoalmente, acredito que isso é porque a possibilidade de que o Deus a qual eles dedicaram suas vidas ser falso os preenche com uma tristeza vazia. Eu não acredito em Deus. Junto com isso, eu não acredito em fantasmas, espíritos ou monstros. Então, essa não é uma história de algum terror sobrenatural que atormentará suas noites. Se essas coisas existem, bom, eu não as vejo. Você tem que entender que sou muito cético em primeiro lugar. Eu só acredito no que a evidência me obriga a acreditar. É por isso que sou ateu. O que eu vi, no entanto, é muito mais aterrorizante do que qualquer monstro. Nem sempre eu fui ateu. Meu pai e eu éramos católicos. Nós estávamos envolvidos em um movimento religioso chamado Seguidores do Caminho. Na época, era um pequeno culto e nunca chegou a mais de 20 pessoas, incluindo adultos e crianças. Hoje, essa igreja parece ser muito maior do que nos anos 90, quando essa história aconteceu. Eu estava prestes a fazer 16 anos. Papai e eu nos juntamos aos seguidores cerca de um ano antes. Depois de nos mudarmos para aquela cidade, meu pai, um homem profundamente espiritual, foi incapaz de encontrar uma igreja que ele gostasse. Nós nos sentíamos como um casal de rapazes sem uma casa. Entenda que quando você está profundamente entrincheirado na religião, ela se torna o centro da sua vida. A vida sem igreja pode parecer uma vida sem sentido. Eventualmente, no entanto, ele falou com as pessoas nos círculos certos e, antes que percebesse, estávamos participando de 3 reuniões semanais junto com os seguidores do caminho. Eu nunca tive muita escolha sobre isso. Meu pai era muito rigoroso, entende? Eu cresci sem videogames e TV. Todas as noites, depois do jantar e antes de dormir, meu pai e eu líamos as escrituras juntos e discutíamos como poderíamos enriquecer nossa conexão com Deus. Por mais estranho que isso possa parecer, eu gostava disso. Meu pai era consultor de uma empresa de engenharia, então nos mudávamos bastante. Eu nunca tive muitos amigos íntimos, então ele realmente era meu companheiro mais próximo. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos, então nós tínhamos um ao outro. Era a única vida que eu conhecia. Meu único outro amigo no mundo antes de me juntar aos irmãos era Ursão. Ursão era nosso grande e gigante cachorro da raça Leonbecker. Se você nunca viu um, estes sãs são gigantes e robustos com grande personalidade. Eu amava o Ursão. Nós o pegamos logo depois que mamãe morreu. Ele me ajudou a passar pelo pior momento da minha vida. Quando o papai começou a me levar para as reuniões da pequena paróquia, fiquei impressionado com o quão diferente era de qualquer outra igreja. Por exemplo, cada reunião era na casa de um membro. O líder, Cosme, nos levaria às profundas lições da escritura e oração. Semelhante a muitas igrejas, na metade do culto, as pessoas com menos de 16 anos deixavam a reunião para realizar as atividades de acordo com a idade mais jovem. Para nós, geralmente significava fazer algum tipo de relatório escrito sobre as escrituras ou uma oração solitária. As maiores diferenças eram nossas crenças. Aos nossos olhos, nosso grupo era o círculo escolhido da verdadeira palavra de Deus. As pessoas que lotavam igrejas comerciais durante algumas horas, todos os domingos, eram apenas marionetes passando por eventos religiosos. Talvez eles quisessem fazer o bem, mas eles não eram os verdadeiros seguidores de Deus. Acreditamos que nós, e somente nós, fomos predestinados a entrar na glória de Deus. Eu não posso enfatizar o suficiente para perceber agora como essas crenças eram cultos, mas por favor entenda, era tudo o que eu sabia na época. Entre os adolescentes, sempre nos perguntamos o que acontecia no culto dos adultos quando saíamos. Na época, havia apenas 4 de nós. Eu, o garoto Chris, de 13 anos, e as gêmeas, de 14 anos, Kate e Becky. Crianças menores de 12 anos eram consideradas jovens demais para levar Deus a sério e normalmente ficavam em casa. Nessa idade, eu nunca pensei em romance. O pastor Cosme, como nós o chamávamos, proibia. Ele chamava isso de distração de Deus. O amor era para adultos. Mas olhando para trás, eu acho que eu tinha uma pequena queda pelas gêmeas. Você acha que eles tomam comunhão com Cristo, como em João capítulo 6? Kate perguntou depois de uma reunião de quarta-feira.
Minha mãe diz que conversa com Deus e que realmente o ouve, insistiu Chris. Aposto que você pode conversar com Deus quando for adulto. Este assunto era delicado para mim. Escrituras e amigos sempre falaram sobre ouvir a palavra de Deus. Enquanto eu tinha certeza que já havia sentido ele algumas vezes, eu nunca tinha ouvido a voz dele. Eu não era um bom seguidor? Será que eu estava fazendo algo de errado? Eu sempre senti um desejo de comungar com Deus, ansiava por isso, mas eu nunca ouvi a voz dele. No entanto, sendo mais velho, sempre tentei parecer sensato. Vocês sabem que todos nós o veremos em breve. Quando fizermos 16 anos, estaremos no grupo de adultos também. Fácil para você dizer, você fará 16 anos em 2 semanas? Respondeu Beck. Ela estava certa. Mesmo que eu estivesse no grupo há menos tempo que meus amigos, eu iria me juntar ao grupo de adultos em breve. Algumas noites depois da oração, eu me deitava com o Ursão roncando levemente aos meus pés enquanto eu pensava como iria ser. Eu tentei não ceder ao pecado do orgulho, mas fiquei emocionado com o que me aguardava. Ah, você vai ter que nos contar como é, hein? Chris implorou. Eu ainda vou ter que esperar 3 anos para isso. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, Beck interrompeu com um sorriso. Que nada, ele vai se tornar um grande adulto sábio como o Brad, ele não vai nos contar nada. Verdade, disse Kate. Ele provavelmente vai andar como um adulto e nos mandar embora quando for a hora de estudar seus estudos. Ela enfatizou a palavra adulto. Eu sabia que elas estavam brincando, mas isso ainda me deixou um pouco triste porque eu sabia que elas estavam certas. Um mês atrás, quando Brad, o irmão mais velho das gêmeas, completou 16 anos, ele literalmente parou de sair com a gente. Parte da minha empolgação da idade adulta traria Brad de volta como amigo. Quando Brad fez 16 anos, foi agridoce para mim. Claro que eu estava feliz que meu amigo iria aprofundar seu relacionamento com Deus, mas eu estava com medo de perdê-lo, mesmo que por pouco tempo. Eu gostava muito de Chris, Cat, Beck, mas Brad era o garoto mais próximo da minha idade. Eu estava mais perto dele e sabia que ele gostava muito de mim também. Assim que Brad e eu nos conhecemos, nos demos muito bem. Nossa amizade parecia natural. Sempre que estávamos juntos, Brad fazia de tudo para sentar ao meu lado ou garantir que trabalhássemos juntos em atividades de grupos nas reuniões. Acho que ele esperava por um garoto da minha idade dentro do grupo há muito tempo. Ele queria um melhor amigo. 2 semanas antes de seu aniversário, ele veio ficar em casa. Ele fazia isso de vez em quando. Eu nunca consegui ficar na casa dele desde que ele tinha suas irmãs e o pastor Cosme dizia que era inapropriado eu ficar lá. Depois do jantar e das escrituras, fomos ao meu quarto conversar um pouco antes de dormir. Quando ele ficava lá, eu deixava ele dormir na minha cama enquanto eu dormia em um saco de dormir no chão junto com o Ursão. Por mais estranho que pareça, conversávamos muito sobre as escrituras por diversão. Eu mencionei anteriormente que eu não tinha TV, muito menos videogame. Até as histórias em quadrinhos eram proibidas pelo meu pai. Mas tínhamos a Bíblia. Nós tínhamos nossos próprios heróis. Naquela noite, sentado na cama e conversando sobre como legal teria sido estar lá para ver Davi lutando contra Golias, continuamos falando sobre o quão épica a batalha deve ter sido. Mas no meio da conversa, Brad apenas seguiu para outra direção, como se estivesse segurando para dizer há muito tempo. Ei, você acha que ainda seremos amigos depois de eu completar 16 anos? Claro que sim, Brad, eu disse. Você é meu melhor amigo, depois do Ursão aqui, é claro. Eu cocei a cabeça do meu cachorro e ele suspirou com aprovação. Brad fez uma pausa, olhando para seus pés. Às vezes, eu só queria que as coisas continuassem como estão. Você é muito importante para mim e não quero que as coisas mudem. Eu senti que Brad queria dizer algo importante, mas ele estava lutando com as palavras. Hey, eu disse, colocando minhas mãos sobre seu joelho para chamar sua atenção. Ele ficou tenso ligeiramente. Nosso aniversário é apenas um mês de diferença. Mesmo que não conseguimos nos ver muito nesse mês, as coisas voltarão ao normal quando eu completar meus 16 anos. Vai dar tudo certo, Brad. Brad ficou lá por um tempo como se estivesse pensando. Depois de 1 minuto, ele inesperadamente me puxou para um forte abraço. Eu realmente amo você, ele sussurrou no meu ombro. Hey, eu também te amo, irmão. Levaria muito tempo até eu perceber o significado daquela noite. Depois do aniversário de Brad, eu não o vi por 1 semana. Quando eu perguntei ao pastor Cosme, ele me disse que Brad estava fora, aprofundando sua conexão com Deus. Eu sentia muita falta do meu amigo.
mas sabia que ele tinha acabado de completar 16 anos e estava em um novo ciclo. Quando Brad finalmente voltou, ele parecia diferente. A primeira vez que o vi, eu corri para lhe dar um abraço, mas Brad se afastou. Nas semanas que antecederam meu aniversário, ele parecia estar desligado. Não era como se ele não falava comigo. Em vez disso, ele pareceu me tratar como um desconhecido. Nossa amizade, que construíra ao longo de um ano, foi extinta. Eu não posso mentir. Isso me machucou muito. Mas eu esperava que a dor durasse pouco com meu aniversário se aproximando rapidamente. No dia do meu 16º aniversário, meu pai me buscou na escola, algo que ele quase nunca fez. Ele havia saído cedo do trabalho para passar a tarde comigo. Hey, campeão, você está pronto para o seu grande dia? Sim, pai, eu mal posso esperar para louvar Deus. Deus seja louvado, meu filho. Papai estava tão orgulhoso de mim naquela noite. Ele me fez sentir especial. Desde que mamãe morreu, nós tínhamos passado por tudo juntos. Esta noite foi o culminar da minha jornada para a minha vida adulta e sabia que meu pai estava comigo a cada passo do meu caminho. Ele me levou para meu restaurante favorito, uma pizzaria local, para um jantar antecipado. Depois do jantar, fomos dar algumas voltas no boliche para matar o tempo até a reunião dos seguidores. Até agora, estava sendo um ótimo aniversário. Mas dentro de algumas horas, seria o pior dia da minha vida. Quando chegamos à casa do Cosme para a reunião, foi uma experiência tão surreal. A partir do momento em que cheguei lá, eu era o centro das atenções. Todos, inclusive Brad, me desejaram um feliz aniversário. Depois de uma rodada de canção de aniversário, o pastor Cosme nos guiou na escritura. Eu estava sem dúvida radiante de alegria. Como era de costume, depois de certo tempo as crianças foram dispensadas. Quando saíram, Cat disse brincando: "Te vejo daqui a alguns anos, senhor adulto." Os adultos riram quando Cat, Beck e Chris foram levados para o lado de fora do quarto. De repente, pareceu muito quieto. Olhei em volta e percebi que todos estavam olhando atentamente para mim. Papai veio atrás de mim. "Pronto, garoto?" ele perguntou. "Sim, senhor." Com isso, o pastor Cosme veio até mim. Com sua constituição alta, apareceu atrás de mim, quase em cima de mim. "Vamos sair por um minuto enquanto todos se preparam para a cerimônia. Quero falar com você sozinho primeiro." Eu olhei para papai confuso. Cerimônia? Eu não sabia o quão formal isso realmente seria. De repente, eu estava excessivamente consciente dos meus sapatos gastos, camisetas e jeans velhos. Mas papai me deu um sinal de positivo e saí com o pastor Cosme. Nós fomos em um passeio curto ao redor da casa da fazenda do Cosme. A área era bastante isolada e rodeada por bosques. Algumas pessoas podem ficar com medo da perspectiva de andar na floresta com um homem mais velho, mas eu confiava plenamente no pastor Cosme. Enquanto caminhávamos pelo círculo da propriedade, eu nunca perdi a velha casa de vista. "Você sabe o que significa ser um servo de Deus, meu filho?" ele me perguntou. Eu pensei sobre isso por um momento, me perguntando se isso era algum tipo de teste. Bem, seria viver nossas vidas inteiramente para a glória de Deus. "Isso mesmo", disse o pastor Cosme. Cosme era um homem muito carismático. Ele era muito bom em fazer você se sentir amado por Deus. Além disso, ele fazia todos nós sentirmos que pertencíamos aos seguidores como uma família. Ele levantou os braços e continuou: "Nossas vidas são distintas a glorificar o Criador. Fomos criados em sua imagem e semelhança para exemplificar o seu nome entre os pagãos que os abandonaram." "Você quer dizer todos os pecados e pessoas más?" eu perguntei. Seus braços caíram. "Sim, mas também aqueles que acreditam serem seguidores. Eles arrastam o nome santo através da sujeira, alegando seguir o nosso Deus." Eu fiquei um pouco desconfortável com isso. "Pastor Cosme, estou curioso. Eu sei que somos todos filhos de Deus, então por que as pessoas que seguem outras igrejas diferentes dos seguidores do caminho são pecadores?" Cosme parou e se virou para mim. "Não se esqueça, filho, o que é dito em Mateus capítulo 7. Mas pequeno é o portão estreito, o caminho que leva à vida, e apenas alguns o encontram. Nunca se esqueça que nós somos os poucos. Todos os outros que levam o nome de Deus os fazem sem autorização." "Sim, entendi. Eu sei que você está certo. Eu só me sinto meio triste por todo mundo ir para o inferno."
Você tem um grande coração. Use-a para cultivar uma família na igreja e glorificar o nome de Deus. Nós circulamos a propriedade. A principal razão que te trouxe aqui foi para lhe fazer uma pergunta. Tenho certeza que seu pai e os outros estão quase terminando de se preparar. Você tem sido um bom filho de Deus durante esse ano. Você está pronto para fazer sacrifícios necessários para se tornar um homem de Deus? Ele colocou a mão pesada em meu ombro. Sacrifícios na época eu achava que significava caridade ou algum tipo de serviço comunitário. Sim, Pastor Cosme, estou. Ele sorriu e me levou de volta para dentro. A porta da sala onde nossa reunião estava sendo realizada estava fechada, mas Brad estava esperando por mim. O Pastor Cosme acenou para Brad, depois entrou na sala de reuniões. Espere um minuto, disse Brad para mim. Eu queria que você soubesse que sinto muito que as coisas tenham ficado estranhas. Eu estou muito feliz que agora possamos ser irmãos em Cristo juntos. Eu sorri para ele. Eu também estava feliz. Ele olhou para mim e disse, Feliz aniversário, e abriu a porta. E então, a minha infância foi destruída. O Pastor Cosme, meu pai, Brad, os pais das gêmeas e alguns outros adultos estavam na sala. As cortinas tinham sido todas trocadas e a única iluminação vinha de várias dúzias de velas que estavam ao redor da sala. Brad entrou atrás de mim e fechou a porta. Bem-vindo, irmão, disse o Pastor Cosme. Hoje você se tornará um homem de Deus. Eu estava assustado. Eu não tinha certeza do porquê no começo, mas algo sobre isso me enervou a alma. A sala estava quase irreconhecível. Se eu já tivesse visto algum filme de terror naquela época, poderia tê-lo comparado a algum tipo de altar demoníaco. A iluminação fraca criava sombras por toda a sala, escurecendo o rosto de todos. Talvez por causa da escuridão, só agora percebi que meu pai estava segurando uma coleira. E no final dessa coleira, estava meu cachorro, Ursão. Papai? O que está acontecendo? Por que Ursão está aqui? O Pastor Cosme falou antes que meu pai pudesse responder. Ser um verdadeiro seguidor do caminho significa que somos todos de uma só família. E famílias confiam umas nas outras, amam uns aos outros. Mas principalmente, somos responsáveis. Para realmente comungar com Deus, devemos nos purificar do nosso pecado. É por isso que estamos todos aqui. Eu olhei ao redor da sala. Papai estava sorrindo enquanto Ursão descansava a seus pés. Brad ficou ao meu lado. O olhar do Pastor Cosme nunca me deixou. Percebi que uma de suas mãos permaneceu atrás de suas costas desde que entrei na sala. É pecado amar qualquer coisa mais do que Deus, filho, disse o Pastor Cosme. É por isso que esse animal está aqui. Tanto seu pai quanto seu irmão Brad nos disseram que você colocou essa fera acima de Deus. Deus deve sempre vir em primeiro lugar em nossas vidas. Para ser um verdadeiro seguidor, todos nós tivemos que nos purificar de nosso pecado, seja o orgulho, adultério ou, no caso, criando e adorando um falso ídolo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Meu mundinho feliz estava chocado comigo. Eu estava ciente que eu já estava tremendo, minha respiração acelerada. O que eu tinha feito de errado? O Pastor Cosme se aproximou de mim e tirou a mão de trás das costas, revelando uma grande faca de chefe. É hora de você absorver-se de seus pecados. Como é dito na carta de Paulo aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Demorou um pouco até eu perceber o que ele estava dizendo. Eu distraidamente peguei a faca da mão dele antes que ela afundasse. Espere, o quê? Ursão? Você quer que eu... Meu peito começou a arfar, lágrimas quentes brotaram nos meus olhos. Não, isso é doideira. Ursão é um bom menino, eu nunca coloquei nada acima de Deus. Ele é meu amigo, você não pode me pedir para... Eu caí de joelhos. Ursão olhou para mim e tentou se aproximar, mas meu pai o puxou de volta. Filho, disse meu pai, você precisa. Você colocou coisas terrenas acima de Deus. Todos nós devemos desistir de coisas em nome de Deus. Eu perdi sua mãe há tantos anos atrás. Essa foi minha punição por viver uma vida pecaminosa quando eu tinha sua idade. O Pastor Cosme me ajudou a resolver isso. Eu sei que é difícil,
Mas devemos nos manter firmes e resolutos aos olhos de Deus. Mas pai! Eu estava berrando agora. Isso era demais. Eu não conseguia entender o que eu estava ouvindo. Eles estavam me pedindo para sacrificar meu cachorro em nome de Deus. Mas eu amava Ursão. Sem Ursão, eu nunca teria superado a morte de minha mãe. Ele me ajudou tanto e só pediu amor e carinho em troca. Eu poderia realmente fazer isso? Percebi então que Brad havia se ajoelhado ao meu lado. Eu sei o quão difícil isso é. O pecado purificador é difícil porque Satanás tem um poder sobre você. Como ele fez comigo, Ele fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras certas. Eu estava cheio de uma luxúria pecaminosa. Uma luxúria que teria estragado nossa amizade. Esse era meu pecado. Era mau e quase me consumia. Mas com a ajuda do pastor Cosme e aquela faca, eu cortei minha luxúria. E então, finalmente, eu vi Deus. Eu realmente o vi. Minha cabeça nadou. O mundo inteiro estava desmoronando. O que era isso? Eu senti como se não pudesse lidar com a informação que vinha na minha cabeça. Nesse momento eu apenas sentei lá. Meu olhar alternava para o Ursão e a faca. Eu estava completamente chocado. Um leve entorpecimento se instalou, quase como se não tivesse nada lá. Mas não duraria muito. O pastor Cosme se colocou entre meu pai e eu e se ajoelhou na minha frente. Para comungar com Deus, você deve estar livre do pecado. Mas Eu senti o aperto na faca apertar. Por um momento eu realmente considerei isso. Eu tinha dito ao pastor Cosme que minha vida pertencia a Deus. Era meu dever não deixar nada entre eu e ele. Eu era um seguidor do caminho. Mas então, eu vi Ursão. Ele estava olhando diretamente para mim, ofegante com aquele grande sorriso de cachorro que eu ainda amo até hoje. Ele era meu melhor amigo. Eu não podia machucá-lo. A faca escorregou entre os meus dedos e caiu no chão. Eu não posso. A atmosfera na sala ficou tensa. Ficou em silêncio por um momento e eu apenas olhava para o chão, esperando pelo que viria a seguir. Todos pareciam ter mudado. Eles estavam olhando para o pastor Cosme, esperando para ver o que ele diria. Cosme me olhou, decidindo lidar com a situação. Ele se curvou e pegou a faca. Você me parece convicto, disse Cosme com uma voz baixa. Ele então agarrou violentamente meu braço e disse friamente: Então, se você escolheu abandonar Deus, você sempre usará a marca da besta. Com uma força surpreendente, Cosme segurou meu braço esquerdo. Antes de entender completamente o que estava acontecendo, ele lentamente foi esculpindo no meu braço. A dor foi agonizante. O calor da faca passou pelo meu corpo. Eu tentei puxar o braço dele, mas a força de Cosme era significativa. O que mais me machucou, porém, foi meu pai. Observando isso acontecer, ele não fez nada para impedir que seu único filho fosse mutilado. Mesmo depois que desisti de resistir, meu pai ficou lá, sem emoção. Quando Cosme terminou, olhei para meu braço. Para meu horror, ele realmente marcou com um sinal do mal. O número 666 foi esculpido profundamente na minha carne até um músculo. Sangue escorria do meu braço e se agrupava no chão abaixo de mim. Eu agora carregava a marca da besta. Por quê? Eu soluçava chorando quando eu caí no chão. Eu sabia que estava tudo acabado. Eu terminei com o grupo. Eu falhei. Eu deitei em agonia quando Cosme falou: Você pertence a Satanás, menino. Eu te expulso desse companheirismo e para fora do meu lar. Mas antes disso, eu preciso terminar a vontade de Deus. Ele abaixou a centímetros do meu rosto e sussurrou de modo que só eu podia ouvir: Que seja feita a vontade de Deus. Eu percebi mais tarde o que ele quis dizer. Aos seus olhos, ele tinha que derrotar a besta maligna de Satanás que estava em sua própria casa. Eu olhei por cima do ombro dele e vi a lâmina de aço prateada da faca já incrustada no crânio de Ursão. Ele caiu sem a menor chance de cerimônia ao chão. Eu acabaria me convencendo que isso tinha sido rápido. Tenho certeza que Ursão não entendeu nada. Foi uma morte rápida e ele não sofreu. No entanto, porém, a dor do meu braço foi esquecida. A agonia agora estava em meu coração. Foi uma torrente completa de dor. Eu empurrei Cosme e agarrei a cabeça de Ursão. Naquele momento, eu estava lá o embalando em meu colo. Meu rosto queimava de lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Parte de mim morreu naquela noite.
Eu ouvi Cosme dizer ao meu pai: "Tire esse monstro da minha casa." Eu não tinha dúvidas que ele estava falando de mim. Juntos, eles me forçaram a sair com o Ursão. Eu tentei resistir, segurar o Ursão, mas entre minha ferida e a força adulta, eu não podia lutar contra eles. Fui forçado a sair da casa e entrar no nosso carro. Papai me levou para casa em silêncio, mas eu não derramei mais lágrimas. Não na frente dele. Naquele momento, perdi minha total capacidade de sentir emoções. Quando chegamos em casa, eu fui direto para meu quarto. Alguns minutos depois, papai entrou. Ele segurava um kit de primeiros socorros na mão. Meu pai sempre estava lá por mim. Ele era minha constante. Mesmo agora, nossa noite divertida de pizza e boliche se afastaram para quilômetros de distância. Eu ainda queria que ele me dissesse que tudo ficaria bem. "Você vai precisar disso", ele disse secamente antes de jogar o kit de primeiros socorros na minha cama. Ele se virou de costas para sair, mas parou na minha porta. "Arrume todas suas coisas até amanhã, e que Deus tenha piedade da sua miserável alma." Depois disso, ouvi ele sair de casa, ligar o carro e acelerar. Eu fiz o melhor para estancar minha ferida. Ficou um trabalho desleixado, mas me impediria de sangrar até a morte enquanto dormia. Eu não era um profissional e não tinha como fazer pontos, mas eu sabia que carregaria essa cicatriz para sempre. Eu fiz como fui instruído e embalei qualquer coisa significativa, o que significou não muita coisa. Uma mala cheia de roupas e uma foto minha com o Ursão quando ele ainda era um cachorrinho. Até hoje, ainda é o meu bem mais valioso aquela foto. Eu não empacotei a minha Bíblia. Finalmente, me arrastei para a cama. Instintivamente olhei para o pé da cama onde o Ursão geralmente dormia. Nesse momento, meus soluços vieram livremente. Eu lamentei por tudo que perdi naquela noite. Minha igreja, meus amigos, meu pai, Ursão. Eu sempre fui uma pessoa boa e piedosa. Eu vi o melhor em todos. Eu nunca tinha entrado em uma briga. Eu nunca tive um sentimento ruim por alguém na minha vida. Mas naquela noite, eu senti ódio pela primeira vez. Eu odiava o pastor Cosme. Eu odiava o meu pai. Eu odiava Deus. Apesar de tudo que aconteceu comigo, todos esses anos atrás, eu gosto de pensar que sou uma pessoa otimista no coração. Então, quero terminar essa história com uma nota positiva. Na manhã seguinte, eu desci para encontrar meu pai e meus tios. Acontece que a irmã de meu pai, que eu só tinha visto algumas vezes, sempre desaprovou minha educação religiosa excessiva. Em um momento da noite, meu pai ligou para ela e perguntou se eu podia morar com eles. Ele disse que eu era um adolescente rebelde e que precisava de mudança de cenário. Apesar de suas mentiras, ela me conhecia melhor do que isso. Mais tarde, ela me disse que estava preocupada que eu poderia estar em apuros naquela noite. 24 horas depois do pior dia da minha vida, eu estava a 3 estados de distância. Eu nunca mais vi meu pai novamente. Minha tia e tio eram pessoas gentis. Ela era professora de ciências em uma escola local e ele, jornalista do jornal da cidade. Eu nunca contei a ele os detalhes doentios do meu desentendimento com meu pai e eles nunca me perguntaram também. Eles me levaram como se fosse filho deles. Eles eram a personificação dos frequentadores da igreja cristã que eu cresci desprezando. Eu estava envergonhado de mim mesmo quando percebi o quão boa essas pessoas eram. Como eu pude ser tão cego? Adorei aprender sobre ciências com minha tia. Crescendo, meu pai sempre tentou suprimir o meu prazer sobre esses assuntos. 2 anos depois da minha aprovação, fui para a faculdade com o plano de me especializar em biologia. Eu tive dificuldades em fazer amigos no ensino médio, mas o meu primeiro colega da faculdade, Rick, e eu nos demos muito bem. Não foi até eu perceber que ele era gay que juntei as peças do quebra-cabeça sobre Brad. Brad dizia que me amava. Essa revelação doeu mais do que eu pensava naquela noite. O que doeu mais ainda foi os pesadelos. No sonho, eu estava de volta naquele quarto. Só que agora, apenas eu, pastor Cosme e meu pai. Ursão já estava morto no chão. Eu estava ali, completamente nu. Cosme e meu pai entraram dizendo:
Remova seu pecado, remova seu pecado, remova seu pecado, repetidas vezes. A faca estava na minha mão. Eu lentamente abaixava a lâmina na minha virilha, mas antes de me cortar, antes de me mutilar como Brad, eu acordava gritando. O que ainda queima dentro de mim é que parte de mim ainda sente falta de Brad. Apesar das circunstâncias daquela noite, nunca o odiei nem o culpei. Ele era uma criança como eu. Nós fomos doutrinados, lavagem cerebral pela nossa igreja. Eu gostaria de poder voltar atrás e salvá-lo, mas tenho certeza que ele está longe demais agora. Alguns meses depois da faculdade, eu conheci Amy em um grupo de apoio de pessoas que sofreram traumas. Nunca consegui compartilhar meus acontecimentos, mas era bom ouvir o dos outros. Amy foi abusada sexualmente regularmente por seu pai alcoólatra quando criança. Ela era tudo o que eu pensei que não merecia. Ela era linda, inteligente, mas acima de tudo, gentil. Antes que eu percebesse, estávamos namorando. As coisas mudaram rapidamente entre nós. Depois que fizemos amor pela primeira vez, ela notou a cicatriz do 666 esculpida no meu braço. Eu comecei a contar a ela uma história falsa sobre ter feito isso na cozinha. Mas depois eu comecei a chorar e contei toda a verdade. Toda a verdade. Eu nunca havia contado isso a ninguém. A maioria das garotas teriam corrido de mim ao contar algo assim. Nós mal nos conhecíamos, mas Amy apenas me abraçou e me deixou chorar. Ela me entendia de alguma forma. Falar sobre isso tornou-se mais fácil. Depois daquela noite, a frequência de pesadelos diminuiu drasticamente. Eu acho que isso nos traz de volta ao começo. Finalmente, eu cheguei a me ver como ateu, porque nenhum Deus piedoso e amoroso permitiria os horrores que aconteceram naquela noite. Nenhum Deus poderia deixar um grupo de pessoas chamadas de justas mutilar crianças indefesas e saírem impunes disso. Eu também poderia entrar em minhas razões científicas para meu ateísmo, mas não é o objetivo dessa história. Faz quase 30 anos desde aquela noite. Eu tenho uma nova família e um novo cão muito parecido com o ursão que faz minha felicidade e a dos meus filhos. Eles já viram a minha foto de criança com ursão e o batizaram um novo cachorro com o mesmo nome. Até hoje eu sou assombrado pelo passado. Recentemente, eu vi um panfleto de reunião dos seguidores do caminho. Certamente não poderia ser o mesmo grupo. Poderia? No entanto, isso me fez pensar. Chris, Kate, Beck, Brad. Certamente espalharam mais de seu evangelho doentio. Eu teria feito isso. A razão pela qual estou relatando tudo isso é como um aviso. Se você optar por frequentar uma igreja ou clube religioso, vá em frente. Mas tenha muito cuidado. Eu sei que a maioria é inofensiva e fazem o bem aqui na Terra. Mas lembre-se que não existem monstros. Não existem fantasmas. Não existem espíritos malignos. Apenas ideologias que tornam os homens pior do que tudo isso. E ambos podem perturbá-lo por toda a sua vida.